Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos e hoje nós vamos falar sobre semântica. Gente? A semântica é aquela área da linguagem, da linguística, que lida com os significados das palavras. Então é bastante importante a gente ter essas questões em mente, né? A gente sabe que nos concursos cobra-se muito sintaxe, né, que é a parte mais importante para a questão dos concursos, e acaba sendo o peso maior que a gente dá aqui nas nossas aulas, né, mas também tem interpretação de texto, né, então é bastante importante a gente entender essas questões do sentido também. Então vamos lá. Em linguística, semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra. Então, não é só o significado, né? A gente tem que entender o que aquilo significa, o que o significado significa, certo? Não adianta a gente abrir lá um dicionário, ler o significado, mas sabe quando aquela descrição do dicionário fica meio confusa para você ainda? Então, você precisa interpretar também o significado das palavras. Então, a gente interpreta, né, o significado de uma palavra ou de um signo. O signo, gente, é uma palavra de maneira geral. Signo pode ser tudo, né? Uma caneta é um signo, essa televisão é um signo, eu sou um signo, você é um signo, né? As palavras são signos, tudo é signo, tá? Então a gente vai interpretar, a partir da semântica, a gente interpreta as palavras e os signos de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto, né? Então lembrando que não basta a gente interpretar, a gente saber o significado da palavra, né? Em determinados contextos, certas palavras vão significar outras coisas, né? Dependendo como a gente já estudou aqui, figuras de linguagem, por exemplo, né? Dependendo de se tem uma figura de linguagem que está aplicada sobre aquela palavra, dependendo da sua intenção, né, ao dizer aquela palavra, onde ela está empregada, né, se é numa redação ou se é num texto literário, né? Então o significado ele também vai ser alterado de acordo com o contexto. Isso é bastante importante a gente ter em mente, né? Nem sempre o significado das palavras vão ser exatamente aqueles como está no dicionário, tá? Nesse campo de estudo, se analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores, tais como o tempo e espaço geográfico. Bom, quando entra essa questão de espaço geográfico, a gente já está falando de variações linguísticas, né? Essa questão de determinadas coisas terem um significado num estado, né? Por exemplo, eu não vou lembrar de um exemplo específico aqui, mas provavelmente vamos lembrar, por exemplo, da abóbora, né? A abóbora, ela tem um nome diferente em alguns lugares do país. Então, lá no Nordeste se chama jerimum, né? Descendo mais sul, sudeste, você tem abóbora ou moranga, né? Então, isso, né? O espaço geográfico também vai interferir no significado, né? Não no significado, mas na forma como a gente chama de maneira geral. O tempo, né, gente? A gente tem questões de arcaísmo, né? Que significa arcaísmo? Quando a gente fala que uma coisa se tornou arcaica, é uma coisa que já não se usa mais, ou que antigamente significava uma coisa, hoje em dia significa outra, né? Então nós temos os arcaísmos também, tá? Então por isso também tem uma questão de tempo, tá? Significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Nós temos sinônimos, né? Sinônimo todo mundo lembra, acho que da escola, né? A gente usa bastante. São as palavras que possuem significados próximas, são chamadas de sinônimo. A gente diz próxima porque a gente nunca, de fato, vai conseguir um sinônimo perfeito, né? Isso não existe. Aquilo que tem um significado exatamente igual a outra palavra. A gente chega a uma coisa próxima, né? Exemplos, olha, casa, lar, moradia, residência. Aí temos aqui longe, distante,
delicioso, saboroso, carro, automóvel, né? Percebam que em alguns casos a gente tem uma aproximação assim muito, né, longe e distante, para mim significa a mesma coisa. É quando você fala, sua casa é muito longe, sua casa é muito distante, né? Dá no mesmo. Agora, casa e lar, a gente já tem aí uma complicação. É um sinônimo, mas não é um sinônimo perfeito, né? Residência, moradia, tá? Observe que o sentido dessas palavras são próximos, né? Como eu vinha dizendo, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito. Uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra, né? Isso é uma coisa difícil, tá? A gente tem no máximo aquela coisa que vai ao máximo de proximidade, né? Que se aproxima assim quase de maneira idêntica à outra. Há uma pequena diferença de significado entre as palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Não é a mesma coisa. Porque o lar dá a ideia de um lugar que envolve afeto, que envolve família, que envolve comodidade. É como se o lar fosse muito além da casa. E a casa, né, quando a gente fala casa, a gente pensa nessa construção de 4 paredes, com telhado, né? Então, vamos dizer que a casa ela tem um sentido mais material, né? Enquanto o lar é um sentido mais figurativo, talvez, né? Representando assim algo que vai além das paredes da casa, né? Tem a ver com convivência, com conforto, com família e etc, né? Não há lugar como o nosso lar, essa frase clássica. Então, o lar é uma outra questão. Então não fica perfeita, né? Não fica uma substituição perfeita. Observação: o uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomadas de elementos que interrelacionam as partes do texto. Gente, muito legal dos sinônimos, né? Mesmo que não seja um significado ali perfeito, igual, né? Os sinônimos são muito importantes quando a gente está escrevendo uma redação. Por quê? Né? Uma coisa importante na redação é a gente evitar repetições. Então, se toda vez você vai usar a palavra casa, poxa, então é legal você ter essa opção e essa sacada de quando na próxima frase você usa moradia, você usa residência ou lar, se couber melhor, né? Então, assim, quanto mais sinônimos, quanto mais o seu vocabulário for extenso, melhor vai ser a sua escrita, né? Isso daí é bem básico, né? Porque você tem maiores possibilidades de falar de um mesmo tema sem ficar se repetindo, né? Então você tá ali circulando naquele tema, porque redação é isso, é um tema só que você vai discorrer ali durante 30 linhas, né? Aproximadamente. Então, quanto maior o seu vocabulário, mais possibilidade de você variar dentro daquele repertório, né? Dentro daquele texto que não pode fugir do tema. Aquele tema fica ali te acompanhando até a sua última linha. Então, muitas vezes vai haver termos que você precisa repetir. Então, saber sinônimos, né? Ter o vocabulário extenso te permite não repeti-los, sem, obviamente, fugir do tema, porque você continua ali naquele campo semântico, né? O que a gente chama de campo semântico. Que é o quê? Aquela construção de sentido que você faz ali no seu texto. Temos os antônimos, né? Os antônimos são palavras que possuem significados opostos, contrários. Exemplo: bem e mal, aliás, mal e bem está escrito aqui, né? Ausência e presença, fraco e forte. Uma coisa bem interessante que a gente vai aproveitar aqui para falar sobre mal e bem, né? É aquela dúvida que persegue muita gente, gente. Olhem só, olha esse par, mal com L e bem com E, certo? Então, esse é o par, mal com L e bem com E. E do outro lado, nós temos o par mal com U e bom, ok? Então,
percebam, quando a gente tem aquela dificuldade de saber qual mal que a gente vai usar, né? O mal com L ou o mal com U, substitua na sua cabeça. O que você quer dizer, o contrário de bem, você vai usar mal com L. Se você quer dizer algo que é o contrário de bom, é o mal com U, ok? Tipo, quando você vai falar que alguém é mau caráter, né? Você vai usar o mal com U, né? Você está passando mal com L, tá? Então, o mal e o bom, né? O mal com L e o bem, ok? Ausência, presença, fraco, forte, isso tudo ok, certo? Vamos lá. Claro e escuro, subir e descer, cheio, vazio, possível, impossível. Então, antônimos, gente, nada mais é do que palavras, nada mais são, desculpe, que palavras que se opõem, né? Elas são significados contrários. Agora, nós temos também a polissemia. A polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece, né? Então, é aquela palavrinha que significa várias coisas, né? A gente usa uma mesma palavra para designar várias coisas. Por exemplo, manga, a gente tem a manga fruta, tem a manga da camisa, né? Tulipa, a gente tem aquela tulipa copo, tem a tulipa flor, e por aí vai, a gente tem muitas palavras, né? E também, algumas vezes, isso vai depender do contexto para você reconhecer de qual a gente está falando, certo? Se eu falar que eu sujei a minha manga de pasta de dente, você não vai imaginar, né? Obviamente que eu sujei a minha fruta manga com a pasta de dente. Pode acontecer? Pode. Mas aí você procura no resto do contexto, tá? Se você ficar ainda com dúvida de que, poxa, mas pode se sujar uma manga com pasta de dente, por que não? Né? Mas, então se você ficar na dúvida, busque no contexto, né? Pra você tirar essa dúvida mesmo, sanar essa dúvida e aí você entender que, pô, não, gente, é muito mais fácil eu sujar, né? Tô lá escovando o dente, sujei a manga da minha camisa de pasta de dente. Enfim. Então vamos ver uns exemplos de palavras polissêmicas. Cabo, né? O cabo a gente tem o posto militar, né? Um acidente geográfico, né? O Cabo da Boa Esperança lá na África do Sul, né? Que os navegadores morriam de medo desse lugar porque era o lugar das tormentas. Tem o Cabo da Vassoura, né? E tem o cabo da faca, né? Então, vamos dizer assim, cabos, a gente tem os cabos de instrumentos de maneira geral. Faca, enxada, martelo, vassoura, rodo, né? Então, tudo são cabos aí de utensílios, né? E o cabo do posto militar, sargento, cabo, soldado, né? Essas coisas. Enfim, banco. Banco, nós temos a instituição comercial financeira, onde você deposita o seu dinheiro. E temos o banco assento, né? Aquele que você se assenta. Outra coisa importante que esse assento lembrou aqui, que é sempre bom a gente tirar essas dúvidas, né? Olha, gente, o assento, né? Preste atenção. O assento de sentar, ele tem a palavra sentar ali, sento, né? Então, ele nada mais é do que a palavra sento com um AS acrescentado, né? Essas palavras que a gente coloca uma vogal antes, a gente precisa dobrar a consoante, né? O S, por exemplo, ou se fosse um R, porque senão não fica o som que a gente quer, né? Se a gente não tivesse dois S aqui, ficaria azento, né? E por aí vai. Se fosse uma palavra com R, se a gente não colocasse dois R's, ia ficar re, mas, né, advindo de uma palavra com re, então a gente dobra. Mas enfim, tudo isso para dizer que acento com dois S's, né, que vem de sentar, é o acento de sentar. O acento gráfico, né, é com C. Ok? Não se esqueçam. Bom, a manga, que eu já falei aqui, né, parte da roupa, e manga fruta. Ok, nós temos também os homônimos. São palavras que possuem a mesma pronúncia,
algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Compreenderam? Elas possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma forma de escrever, exatamente as mesmas letras, do mesmo jeito, mas significados diferentes. Então vamos ver. Nós temos aqui, ó, acender com C é de colocar fogo, né? Agora o acender com SC é de subir, tipo ascender socialmente. Então, ascensão social, né, vem daí. Você vai subir socialmente, você vai, né, conseguir uma condição melhor de vida. Aqui, né, o que eu acabei de falar na outra página, acento, sinal gráfico com C. E o acento, local onde se senta, com 2 S's. Temos também acerto. Acerto, ato de acertar, né, com C. Muito fácil essa, porque você vê aqui, ó, que o certo, olha, tá aqui embutida na palavra. E acerto, de afirmação, né? Você vê que a raiz, ele tem a ver com essa coisa de dissertação, né? Então, praticamente é tudo da mesma raiz ali. Com 2 S, tá? Acerto de afirmação. É uma pessoa assertiva, né? A gente vê isso às vezes naquelas reuniões de trabalho. Ah, você precisa ser mais assertivo. Então, você precisa ser mais, ó, afirmativo. É aquilo ali, ó. É assim. Esse assertivo, gente, é com 2 S, tá? Apressar com cedilha é de ajustar o preço. A gente não usa essa palavra, mas é bom saber sempre, né? Então, apressar, tá? Com cedilha é de ajustar o preço. Então, o cara vai lá no supermercado, aquela pessoa que antigamente, né, na época da inflação, passava aquele cara com aquelas etiquetinhas todo dia, ou a cada 2 horas, né, trocando os preços de novo, ele estava apressando os produtos, com cedilha, obviamente. Porque se ele estivesse apressando com 2 S's, ele estaria, ó, vambora, galera, mais rápido, né? Quer tornar mais rápido, depressa, né? 2 S. Bucheiro, né? Bucheiro com CH, olha só, uma palavra que a gente não usa, mas creio que seja o cara que faz linguiça, né? Que trabalha com embutidos. Tripeiro, né? E bucheiro com X, pequeno arbusto, tá? E aí a gente tem aqui o bucho, o estômago, com CH, né? Quando você come lá bucho, dobradinha, então, o bucho é com CH. E o com X é arbusto, mesma coisa. Temos caçar com cedilha, que é o quê? Perseguir animais, certo? Mas quando a gente fala daquele cargo político que fulano vai ser caçado, tá, gente? Ele vai ser caçado com 2 S's, tá? Apesar de nós termos algumas figuras, né, que dava até pra caçar mesmo, com cedilha. Brincadeira, gente. Então, né, caçar com cedilha é perseguir animais, que é feio, hein, gente? Por favor, não façam isso. E caçar com 2 S's é tornar sem efeito. Então, caçar o cargo de alguém é tornar o cargo de alguém sem efeito. Temos cegar com C, que é de deixar cego, né? Então, lembrem, gente, cego é com C, tá? E cegar com S é cortar, ceifar, né? Ceifar. Temos concerto, né? Sessão musical com C. E concerto, reparo com S, né? Tem sempre um macetinho aqui pra gente gravar, macete que uma professora querida me ensinou. A gente pensa aqui que esse C é C de canto, né? Tipo, você vai assistir um canto lírico. E que esse S aqui é de sapato. Então, você vai consertar o seu sapato com S e você vai assistir um concerto de canto com C. Coser, né? Com S, costurar. Coser com Z, cozinhar. Agora nós temos também os homônimos perfeitos. Eles possuem a mesma grafia e o mesmo som. Esse é para confundir. Ou não, para descomplicar, né? Porque pode ser qualquer coisa e vai estar certo, dependendo do contexto, né? Então, olha só. Eu cedo este lugar para a professora, né? Cedo de verbo, ceder.
ok? Então, quando você cede algo para alguém, você cede com C. Agora, o cedo, né? Também cedo de advérbio de tempo. Olha, cheguei cedo para a entrevista, né? Acordei cedo, fui dormir cedo. Atenção! Existem algumas palavras que possuem a mesma escrita, né, grafia, mas a pronúncia e o significado são sempre diferentes. Essas palavras são chamadas de homógrafas e são uma subclasse dos homônimos. Vamos ver como é que funciona. Observe, nós temos almoço, substantivo, nome da refeição, né? Tipo, o almoço está pronto, então é almoço. Agora, nós temos o almoço, que é a forma do verbo almoçar na primeira pessoa do singular, do tempo presente, do modo indicativo. Eu almoço, né? Aqui, ó, esses exemplos que a gente vai dar basicamente são os substantivos e os verbos, né? Olha, gosto, né? Substantivo, é fechado, gosto, tá? E quando a gente fala no plural, é fechado também, gostos, tá? E nós temos gosto, forma do verbo gostar na primeira pessoa do singular do tempo presente, do modo indicativo. Eu gosto. Bom, nós temos também os parônimos, né? É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Vamos ver. Nós temos absolver. Olha só, com L aqui, tá, gente? É perdoar, inocentar. Então, o juiz absolve. Absorver é aspirar, sorver. Então, o algodão absorve, ok? E o juiz absolve. Nós temos apóstrofe, figura de linguagem, né? Apóstrofe. E nós temos apóstrofo, que é aquele sinalzinho assim, ó, né? Que fica aqui, tipo copo d'água. Esse é o apóstrofo. Então, é um sinal gráfico. Nós temos aprender, de tomar conhecimento, né? Quando você aprende uma nova matéria, aprende uma nova coisa. E temos apreender, né? De capturar, assimilar. É tipo quando a polícia apreende alguma coisa. Temos arrear com E, que é por arreios, então você arreia o cavalo. E temos arriar, de descer, cair, então a bateria do seu carro arria. Temos ascensão, subida, né, que já falamos sobre. E temos assunção, que são palavras, olha, escrevem bem diferente, né? Elevação a um cargo. Temos o bebedor, que é aquele que bebe, né? Bebedor. Agora, o bebedouro é o local onde se bebe, né? Aquele que a gente aperta para beber água. Bom, é isso. A gente fica por aqui.